Oi, gente! Bem-vindos para mais um vídeo do canal. E no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês os meus trabalhos do terceiro e quarto semestre da Faculdade de Arquitetura da UFMG. Já tem aqui no canal um vídeo mostrando meus trabalhos do primeiro e segundo semestre. E agora eu vou mostrar para vocês os meus trabalhos do terceiro e do quarto semestre. Eu já estou no oitavo período, mas eu queria muito mostrar para vocês esses trabalhos e registrar também em vídeo eles. Então, se você se interessa por arquitetura, fica aqui nesse vídeo que tem muito projeto legal para mostrar para vocês. No terceiro semestre eu cursei 5 disciplinas e eu vou começar contando para vocês um pouco sobre a disciplina de conforto térmico e climatização de ambientes. Nessa disciplina os trabalhos foram em grupos e a gente tinha estudos dirigidos, mas assim, eram só atividades que a gente fazia em relação à matéria de conforto térmico que o professor apresentava na aula. Já em relação aos trabalhos de fato, a gente teve 2 trabalhos e basicamente esse trabalho consistia em pegar o projeto da moradia que a gente fez no segundo semestre e adaptar para ter um melhor conforto térmico e uma climatização melhor também. Então cada grupo tinha que escolher um projeto de um dos integrantes do grupo e fazer uma análise do conforto térmico. E esse trabalho foi dividido em 2 partes, como eu falei. E essas 2 partes geraram um seminário final, que é esse documento que eu vou apresentar aqui pra vocês. Se eu olhar pra baixo, meu notebook tá aqui no meu colo e eu estou vendo os trabalhos por aqui pra poder apresentar melhor pra vocês. Então, nesse seminário, a primeira coisa que a gente fez foi falar um pouco do projeto da minha amiga, que foi a pessoa que fez o projeto. Então, a gente só mostrou um pouco de como é a implantação, layout, onde que era a localização e tudo mais, uma apresentação geral mesmo do projeto. Depois, a gente passou pra uma análise da legislação de uso e ocupação do solo aqui de BH, pesquisou mais sobre essa legislação vigente aqui em BH, também sobre o Código de Obras para poder aplicar direitinho na nossa intervenção. Depois disso, a gente fez uma análise da ventilação natural e a gente percebeu que a casa não estava aproveitando tão bem essa ventilação natural. Então a gente propôs aberturas que proporcionavam uma ventilação melhor da casa e uma ventilação cruzada. E essa basicamente foi o resumo da etapa 1. Já na etapa 2, a gente analisou as questões de acessibilidade solar, então a gente percebeu que também a casa não estava aproveitando tão bem a luz natural e que alguns ambientes estavam muito quentes em relação a isso, então a gente fez toda a análise durante todo o ano e em alguns horários específicos do dia. Fizemos também a questão da carta solar. Tendo em conta disso, a gente propôs a instalação de brises verticais nas fachadas norte da casa, porque era ali que recebia mais insolação. E no final a gente tem esse outro estudo também nas mesmas datas e nos mesmos horários para ver a mudança com essa implantação desses brises. A gente propôs também uma mudança nas envoltórias da edificação para poder proporcionar um melhor conforto térmico. Basicamente, esse foi o trabalho assim geral dessa disciplina. Passando para a disciplina de História da Arte, Arquitetura e Cidade, do neoclassicismo até o funcionalismo, o nome é enorme dessa disciplina. Eu não lembro muito bem o que a gente teve ao longo da disciplina, mas eu lembro que a gente teve um trabalho final que a gente tinha que falar sobre um arquiteto ou alguma coisa relacionada ao que a gente tinha estudado. Esse trabalho era um trabalho em grupo e era um trabalho em formato de artigo. Nesse artigo, o meu grupo decidiu falar sobre o primeiro arquiteto modernista aqui do Brasil, que foi o Gregory Warshawski, que ele foi o primeiro, arquiteto modernista do Brasil, e esse trabalho ele rendeu 34 páginas. Então o trabalho salientou um pouco da história dele, da biografia dele, e também falou um pouco sobre algumas obras que ele fez aqui no Brasil e caracterizou elas. Então essa disciplina foi basicamente esse trabalho. Outra disciplina que também só teve um trabalho final foi a disciplina de Urbanismo 1, que a gente também teve que fazer um texto em formato de artigo sobre a questão urbanística de uma cidade, mas nessa disciplina esse trabalho era individual e eu escolhi falar sobre a construção urbana de Maringá, que na época eu achei muito interessante assim como que foi concebido o plano urbanístico da cidade. Então eu resolvi falar sobre Maringá e esse trabalho deu mais ou menos 14 páginas. Na disciplina de Materiais e Técnicas de Construção 2, a gente tinha alguns trabalhos práticos para entregar ao longo da disciplina, mas eram trabalhos práticos assim muito simples que a gente fazia em grupo, falando sobre alguns materiais específicos, sobre técnicas de cobertura, de construção mesmo em si. Cada grupo falava sobre uma técnica e entregava pro professor. E a gente teve também um trabalho final que foi um seminário. Eu não achei assim um slide para mostrar para vocês, mas a gente teve que fazer também um documento em formato de trabalho acadêmico
e é esse que eu tô mostrando aqui pra vocês, que foi um trabalho sobre um concreto de ultra performance. Então a gente basicamente falou sobre a composição desse material e de que forma ele atua assim na construção. Falamos um pouco também de como esse material pode ser utilizado e mostramos alguns exemplos de construções com esse material. Por fim, a disciplina de projeto que eu escolhi fazer nesse semestre foi a disciplina de moradia no hipercentro, que basicamente a gente tinha que propor uma moradia de interesse social num edifício assim sem uso aqui no centro de BH. Então a gente escolheu um edifício abandonado aqui no centro de BH e fizemos um projeto de moradia de interesse social para ele. Essa professora, ela trabalha com diagramas, então para fazer os estudos iniciais assim da localização dele, do entorno, a gente fez vários diagramas mostrando um pouco disso, e a gente teve que determinar algumas diretrizes e estratégias para nortear o nosso projeto, e isso tudo foi definido através de diagramas, e essa disciplina foi dividida em uma banca intermediária e uma banca final. E na banca intermediária a gente teve que fazer vários estudos sobre o edifício atual e vários diagramas em relação a isso. E também tivemos que trazer alguns repertórios para apresentar para a professora, de referências mesmo do que a gente queria trazer no nosso projeto. Então assim, foram vários diagramas, não vou me aprofundar nisso. Depois dos diagramas a gente passou para os estudos arquitetônicos do edifício. Então a gente fez alguns estudos assim de layout, de arranjos que a gente queria trazer para o edifício, tanto privado, público e coletivo. Fizemos algumas tabelas também determinando as áreas dos espaços e tudo mais, para definir a área construída e a área livre. Fizemos estudos de ventilação, insolação, da questão também de ruídos, privacidade, visibilidade, e fizemos também um estudo inicial do projeto que a gente queria propor, que basicamente seria definir os setores públicos, privados e coletivos do nosso edifício, e também como seria a distribuição das tipologias de apartamento que a gente iria propor. Já na banca final a gente passou por isso tudo de novo, assim, de maneira mais resumida, e chegamos ao projeto em si. Revisamos algumas coisas que a gente tinha errado, a gente dimensionou a caixa d'água e chegamos ao edifício em si renovado para essa nova funcionalidade. No nível mais baixo do nosso projeto a gente tinha estacionamentos e uma praça pública. Passando para o térreo a gente colocou um apartamento e áreas coletivas. No térreo a gente tinha um ateliê. Passando para o segundo pavimento a gente tinha basicamente os apartamentos. Já no terceiro a gente colocou a lavanderia e também só apartamentos. No quarto foi o mesmo modelo do segundo pavimento, com só apartamentos. Depois nós tínhamos uma área de estudo e de trabalho com mais apartamentos, e na cobertura a gente tinha uma área coletiva enorme e tinha uma cozinha compartilhada assim maior, uma área de lazer assim bem grande para os moradores. E basicamente é esse o nosso projeto. Ficou super fofo, eu amei o resultado final, apesar de ter dado muito trabalho, porque a gente focou muito nos diagramas e na hora de fazer o projeto não tinha sobrado muito tempo, mas acabou que eu gostei bastante do resultado final. E o terceiro semestre foi isso, mas antes de eu passar por quarto semestre, se você chegou até aqui, já deixa seu like, se inscreva no canal se você se interessa por arquitetura, porque aqui eu falo bastante sobre isso. E agora vamos passar para o quarto semestre. No quarto semestre eu cursei 7 disciplinas, assim, foi muita coisa e foi bem corrido, porque era muita coisa para fazer, mas assim, no final deu tudo certo. Eu tive a disciplina de resistência dos materiais, que foram basicamente listas de exercícios, então assim, não tem muito o que mostrar pra vocês sobre trabalho. Foram listas de exercícios para entregar assim durante a disciplina, e só isso. Na disciplina de teoria e arquitetura contemporânea a gente teve 2 trabalhos, e o primeiro trabalho foi basicamente desenvolver uma utopia ou distopia. E esse trabalho era em grupo, assim como o outro. Então o meu grupo optou por desenvolver uma distopia que tinha relação com a Covid-19, porque era esse o momento que a gente estava vivendo. Então essa distopia, ela vinha após o Covid-19. Então após Covid-19 surgem várias variantes que dominam assim o mundo inteiro, inclusive plantas e animais. Tudo fica contaminado, então há uma crise generalizada de recursos, não tem como mais sobreviver habitando a Terra. Nesse contexto, a taxa de mortalidade aumenta absurdamente, e com o isolamento que aconteceu durante muito tempo por causa do desenrolar desses vírus e tudo mais, os pesquisadores começaram a focar muito no desenvolvimento de tecnologias para tentar ter novas alternativas de vida na Terra. Porém, a solução que nossos pesquisadores chegaram
foi que a gente teria que habitar um mundo virtual. Então nossa proposta foi construir uma fortaleza assim no lugar mais remoto da Terra, onde esse vírus não tinha afetado muito. Então na nossa distopia também tinha vários problemas climáticos. Então nossa fortaleza se localizava num lugar assim mais remoto da Terra e ela era elevada do solo, porque caso acontecesse alguma inundação nesse lugar, ela ficaria protegida. Então os sobreviventes, eles tinham que ir para essa fortaleza e passar por esse processo de se tornar um ser virtual. E como acontecia isso? Então a gente tinha nessa fortaleza alojamentos, né, que era para essas pessoas ficarem até passarem por esse processo. É um sistema de armazenamento em rede, onde seriam armazenadas as nossas redes neurais com nossas informações genéticas, e também teriam a parte dos laboratórios, que é onde ocorreria essa passagem para o mundo virtual. E nesses laboratórios também ocorreriam a preservação de nossas células. Então essas células cerebrais, neurais e também do nosso DNA, elas seriam preservadas através da criogenia celular. Então seria basicamente um universo virtual, você poderia fazer o que quiser, tipo, ser quem você quiser, basicamente um metaverso mesmo. Então os seres humanos viveriam nesse mundo virtual até o momento que a Terra conseguisse se recuperar, e assim poderiam talvez retornar para a Terra. Então tinha todo um sistema de saber quando a Terra poderia estar pronta para ser habitada de novo, e aí a gente poderia voltar talvez para a Terra. Então no final acabou que ficou um dilema se as pessoas voltariam ou não para a Terra, porque elas estavam vivendo um mundo virtual que em teoria você poderia criar um seu mundo perfeito. Talvez elas não queriam voltar para a Terra, ou talvez queriam. Então o final da nossa distopia seria esse dilema assim de voltar ou não para a Terra. Outro trabalho dessa disciplina, que assim é um dos meus favoritos da faculdade inteira, seria desenvolver um projeto com arquitetura biodigital, que basicamente a arquitetura biodigital é que estuda biologia, e através da biologia você propõe algo que se inspira em alguma coisa da natureza e traz para a arquitetura, e também pode ser utilizando materiais biológicos assim encontrados na natureza para produzir arquitetura. E nesse trabalho a gente tinha que trazer uma problemática para poder solucionar, né, no nosso projeto, e escolheu trazer a problemática da caatinga, que é o bioma brasileiro que assim tem muita seca e tudo mais, as pessoas não têm tanto acesso assim à água. Então essa foi a nossa problematização e investigação. E a partir disso a gente fez muita pesquisa, a gente pesquisou bastante sobre, e a gente acabou chegando nas esponjas marítimas para poder basear o nosso projeto nelas. Então o nosso projeto era baseado nos poríferos, então a gente estudou todos os sistemas desses poríferos. Então a gente estudou toda a circulação da água nos poríferos. A bucha vegetal, ela seria utilizada como isolante térmico e acústico. Passando para o sistema construtivo, ele seria a partir de uma impressão 3D com terra. Então o nosso material seria encontrado em loco assim, e seria feito também em loco a partir de uma impressão 3D que usa como material a terra. A gente também pensou em utilizar como hipermeabilizante dessa estrutura o cacto palma. E no que se baseava a nossa arquitetura? Então, a gente criou casas através desse sistema construtivo que tinha o formato dessas buchas, desses poríferos. E nossa moradia, além de ser moradia, tinha como função coletar essa água e armazenar nas próprias paredes, nas envoltórias dessa moradia. Então a gente fez todo um sistema assim super detalhado. Se vocês quiserem pausar o vídeo para ler e tudo mais, é muito interessante. Então o nosso projeto foi essa casa esponja, e ela é super fofa. Eu amei o resultado final desse projeto. Inclusive eu coloco ele no meu portfólio até hoje, porque eu tenho muito orgulho dele. Eu acho ele super experimental e criativo. Então basicamente é esse nosso projeto, que tem uma vilinha assim com as moradias e tudo mais, que elas podem se desenvolver em mais módulos. Então assim, é bem interessante, eu amei fazer esse projeto. A próxima disciplina é Iluminação Natural e Artificial de Ambientes. E nessa disciplina eu perdi um dos trabalhos, não consegui achar o arquivo. Que eu me lembro assim, foi um trabalho que a gente tinha que propor uma iluminação zenital para um museu. Então a gente propôs essa iluminação zenital no museu. Não sei muito bem como ficou, porque eu não lembro, mas basicamente foi isso. E o outro trabalho, a gente tinha que fazer a análise de iluminação de um salão de beleza. Cada grupo fazia de um tipo de estabelecimento, podia ser supermercado, salão de beleza, museu, enfim. Cada grupo escolhia um, e meu grupo escolheu o salão de beleza, e a gente fez a análise da iluminação, tanto natural, tanto artificial,
de 3 salões de beleza, se eu não me engano. Próxima disciplina que eu vou falar é uma disciplina transversal, que basicamente são disciplinas que são ofertadas para todos os cursos. Então nessa disciplina tinha pessoas de vários cursos diferentes e foi a disciplina Hip Hop e a Cidade. E essa disciplina foi ofertada pelo um departamento da arquitetura mesmo em si, assim. E basicamente as aulas eram discussões sobre o tema e o trabalho final foi analisar uma canção de hip hop de algum artista aqui de BH. Daí a gente tinha que fazer um seminário, um mapa interativo e uma resenha, que no caso essa resenha seria um roteiro para um programa de jornal, assim, falando sobre a música. Só que acabou que no final se tornou uma resenha porque não deu para transmitir no jornal. E eu escolhi fazer da música Vem Balançar, da artista Ohana. Essa música, ela fala um pouco sobre a vivência, assim, nas ruas de BH. Então primeiro eu falei um pouco sobre a artista, né? Depois eu expliquei um pouco sobre a música em si, que fala um pouco do trajeto de acordar e ir pro trabalho e depois se divertir aqui no centro de BH. E ela fala um pouco sobre a rotina de pegar transporte público, um pouco sobre os bairros aqui de BH, do Baixo Centro, do Centro-Sul. Então tem esse contraste na música e eu quis explorar, falar um pouco desse trajeto que a música traz. Eu citei também um pouco das influências da artista no geral e também que acarretaram na música e sobre as questões musicais da música, das referências, das rimas e tudo mais. Então, basicamente foi esse trabalho, eu gostei bastante de participar dessa disciplina. Eu tentei achar o mapa interativo pra mostrar pra vocês, mas assim, eu não achei, porque o link se perdeu, não sei, procurei por todo lugar, mas eu não achei esse link. A sala inteira fez esse mapa, mapeava essa música no local que tinha referência com a canção e tudo mais, e ficou bem legal. Você clicava na localização, assim, tinha uma explicação da música, a letra e por que ela se remetia àquele local. Uma das disciplinas de projeto que eu fiz nesse semestre foi a arquitetura pós-carbono, que essa disciplina a gente fez um projeto em trio, e essa disciplina tinha uma proposta diferente das outras. A gente tinha que escolher a casa de uma pessoa do trio e basicamente mapear todo o processo construtivo da casa, desde a fabricação dos materiais que foram utilizados na construção da casa, até o transporte, a logística toda lá de venda e tudo mais, até o processo de construção da casa, de maneira a traçar uma pegada de carbono daquela construção. Nessa disciplina a gente teve 2 entregas. Uma entrega, né, uma apresentação, foi pelo Miro, que foi a forma que a gente utilizou para trabalhar durante toda a disciplina. E a maioria dos grupos também utilizou esse tipo de esquema para poder trabalhar. Então aqui eu vou mostrar para vocês um pouquinho dos esquemas que a gente fez para traçar esse trajeto dos materiais e tudo mais. Aí tinha, por exemplo, tijolo. A gente tentava ver de onde que vinha esse tijolo, como que ele era fabricado, como que era todo esse processo de queima e de quanto de carbono que se emitia. Aí, por exemplo, se ficava longe a fábrica até chegar no comércio, quanto que gastava de combustível e quanto emitia de carbono nesse transporte. Então, era assim que a gente estava fazendo isso. E a apresentação, no geral, a gente mostrou um pouco de como é a casa hoje, porque no final a intenção era fazer um projeto para aumentar a sustentabilidade da casa e melhorar isso tudo. Aqui a gente tem uma tabela com todos esses processos, esses materiais que a gente encontrou informações sobre eles, que foi usado na construção. E daí surgiu uma emissão aproximada de carbono que essa obra causou. Mais detalhes do projeto, enfim, localização, estudo do vento, chuva, temperatura, para ver como é que a gente ia transformar essa casa em uma casa mais sustentável. Enumerou alguns problemas, as soluções para eles e algumas ideias. Nosso pensamento foi usar uma captação de água pluvial, porque era possível fazer no local da casa. Questão de compostagem, que a gente também poderia usar. Maior permeabilidade da luz do sol para poder clarear a casa e usar menos energia. Além disso, a gente queria implantar também placas solares fotovoltaicas para poder gerar uma energia mais sustentável para casa. Basicamente é isso, e aqui só algumas referências como que a gente queria transformar a casa. Na segunda entrega, que foi a apresentação final, eu confesso que eu não gostei muito do resultado desse projeto. Eu acho que foi muito, assim, superficial e que a gente não conseguiu desenvolver muito bem, mas eu vou mostrar pra vocês mesmo assim, porque a gente mostra até as coisas que não ficaram legais. Então aqui estudo de luz, insolação, a questão da construção, e aqui temos um antes e um depois. O nosso projeto envolvia a revitalização do jardim
e a implantação de um pergolado, assim, um beiral assim, meio como se fosse um jardim suspenso mesmo, para poder fazer sombra na casa sem tirar muito da iluminação. Também maior permeabilidade da luz, então a fachada toda principal, mesmo com beiral, aumentando o beiral, né, com essa questão das plantas sendo de vidro e tudo mais. Além disso, a gente propôs a questão da revitalização do jardim, que já falei, a implantação do sistema de coleta de água pluvial, que também seria utilizado para molhar esse jardim, e no outro banheiro que a gente propôs também fora da casa, um pouco dessa permeabilidade maior da luz, que assim, ampliação das aberturas e janelas com persianas. A gente detalhou um pouco também sobre o paisagismo, as plantas que a gente ia usar de acordo com as funções que a gente queria dar para esse jardim, enfim. A questão da economia de água, da energia fotovoltaica, como que isso afetar a emissão de carbono que a casa estava produzindo, e por fim ficou desse jeito o projeto. Tive também a disciplina de urbanismo 2, e essa disciplina foi muito trabalhosa. A gente teve que pegar uma subbacia aqui de BH e produzir vários relatórios técnicos em relação à questão urbana e de sustentabilidade daquele local. Então foram 2 documentos muito grandes que a gente teve que produzir. O primeiro era relacionado à sustentabilidade e é um documento de 45 páginas. Então a gente tinha que fazer tipo uma análise da sustentabilidade daquele lugar. Então a gente fez vários mapas relacionados com isso. A localização em si, os aspectos territoriais, de hipossometria, de altitude, declividade, a questão dos cursos d'água. Enfim, toda essa análise ambiental mesmo, eu poderia dizer isso, de sustentabilidade, a gente avaliou. Questão também de riscos, vegetação. Então, tudo isso a gente mapeou e analisou também a partir de fotos de satélites e gerou esse documento enorme de 45 páginas. Já a segunda parte, a gente teve que fazer um relatório sobre a questão voltada mais para o urbano. Como são as edificações naquele lugar, a questão do zoneamento, da legislação, como que é aplicado ali. Tinha vários contextos diferentes de construções e de questão de renda também. Então a gente mapeou também tudo isso relacionado à urbanização, a tipologia de uso e ocupação do solo, a questão da renda também, a gente mapeou tudo. E basicamente esses foram os 2 trabalhos que a gente produziu, que são enormes. Esse último tem 54 páginas. Por fim, mas não menos importante, porque é o meu projeto preferido da faculdade, eu tenho muito orgulho dele. Foi um projeto que eu amei fazer e participar, e todo o processo, apesar de no final ter sido muito caótico, o projeto foi da disciplina do Espaço Lydia Clark, que basicamente a gente tinha que produzir um espaço cultural, assim, um centro cultural de várias atividades culturais, exposições, teatro. A gente também pegava um edifício que também já existia, assim, um edifício público que estava abandonado e tinha que reformar para transformar nesse centro cultural. Esse projeto ele foi dividido em 3 etapas. A primeira etapa é a coleta de referências, e a gente pegou como referência principal uma arquiteta japonesa que chama Sejima, e ela tem uns projetos muito interessantes, com muita permeabilidade visual, utilização de vidro, formas curvilíneas e minimalismo, e a gente gostou muito do trabalho dela. Enfim, tinha também muitos espaços culturais e educacionais que ela produziu, assim, as obras dela. Isso chamou muita nossa atenção, a flexibilidade dos espaços e a continuidade dos espaços. Então a gente trouxe essas referências para a apresentação. E também a gente trouxe como referência o organicismo, que a gente também tem essa relação das formas curvas, da integração com o entorno e com a topografia. Isso era muito importante pra gente, então a gente pegou alguns exemplos do organicismo e do parametricismo, que a gente acabou nem utilizando muito essa última vertente da arquitetura, porque a gente focou mesmo no organicismo e nas referências da Sejima. Depois a gente produziu croquis da nossa ideia pro edifício. E, ai gente, foi muito gostosinha essa parte, sério, eu amei fazer esses croquis e projetar com as minhas amigas. E essa etapa se chamava Utopia. Então a gente
colocou alguns princípios que a gente queria trazer para o nosso projeto, que seria curvas, minimalismo, transparência com permeabilidade visual, valorizações das atividades das exposições, continuidade entre o exterior e o interior, porque do lado de fora tinha uma praça, de um lado era um edifício triangular, dava acesso para 3 ruas, e de um lado tinha a praça, do outro lado tem um museu que é importante aqui para BH, então a gente queria trazer essa continuidade sem, tipo, desvalorizar o entorno. Então aqui a gente tem os croquisinhos, esses aqui são meus croquis, a gente tentou fazer essa questão da forma curva, de uma cobertura um pouco assim diferente, desses acessos pra rua. Então tem croquis de meu e de mais 2 amigas aqui. Esse aqui também é meu. Aqui, esse croquis aqui mostra um pouco dessa questão da valorização das obras. A gente queria deixá-las totalmente assim visíveis pra quem tá passando na rua. Enfim, eu amei um pouco de setorização em planta. Aí passando, enfim, para a última entrega, que foi a execução, né, desse projeto, dessas ideias da utopia. Então aqui tem uma vista da cobertura. A introdução a gente passou um pouco rápido pelos croquis e tudo mais. Fizemos uma introdução da situação, da localização do prédio, fizemos estudo solar, setorização, e aqui já começam os renders da fachada do nosso edifício. Olha essa cobertura, gente, eu tenho muito orgulho dessa cobertura curva, eu amo. O render deu errado, assim, o entorno, mas o que importa, olha esse edifício, que lindo, eu amei. Aí aqui a gente tem uma vista explodida, axonométrica, mostrando um pouco da estrutura dessa cobertura e de tudo. No primeiro pavimento a gente encontra ao fundo a área administrativa. Voltado para uma rua a gente tem restaurante, lanchonete, e voltado para outra rua nós temos o foyer, que seria a entrada para o teatro no subsolo. Também temos um pátio com jardim interno de inverno. Então aqui a gente tem uma vista do pátio, do restaurante, do lanchonete, né, no caso. No segundo pavimento nós colocamos ateliês e também uma parte administrativa. Aqui tem uma vista do ateliê, que foi o que eu menos gostei, que parece um escritório, o professor falou, mas tudo bem. Por fim, no último pavimento nós temos uma biblioteca e uma área de exposições. Aqui nós temos a vista da circulação desse terceiro pavimento, que tem essa vista para cobertura, para estrutura de cobertura, que eu acho a coisa mais linda. A biblioteca também eu amo esses recortes no teto, e eu tenho muito orgulho também desses renders, porque fui eu que fiz e eu achei eles lindos assim, principalmente esses da biblioteca. E temos a planta do subsolo, que é onde se encontra o teatro. Aqui tem uma foto desse anfiteatro, os cortes e por fim uma inserção do prédio do contexto da localização atual dele. E esses foram os meus trabalhos no terceiro e quarto período da Faculdade de Arquitetura da UFMG. Espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouco mais da minha trajetória na faculdade e também de conhecer um pouco mais das disciplinas que são ofertadas pela Escola de Arquitetura. E eu torno a convidar vocês a se inscreverem no canal, deixe um comentário aqui sobre os trabalhos, o que vocês gostaram, o que vocês não gostaram, e sobre ideias para os próximos vídeos. Espero muito ver vocês aqui comigo nos próximos vídeos e até o próximo!